diminuir este alarmismo que se revelou em torno desta pandemia que estamos a viver, e ontem já tivemos uma notícia mais animadora, portanto já não vamos renovar o plano de emergência, os números já são mais animadores e já nos tranquilizam um pouco, mas de facto há uma realidade que não deve ser descurada. A 25 de fevereiro de 2021, o diretor-geral da OMS veio efetivamente declarar que e alertar para as sequelas pós-Covid. E, portanto, refere que 1 em cada 10 pessoas padece de síndrome pós-Covid. Eu chamo-lhe síndrome pós-Covid, mas já lhe chamaram muitas outras nomenclaturas. Long Covid, síndrome pós-Covid, agora é síndrome pós-infecção aguda por SARS-CoV-2. Bem, síndrome é um conjunto de sintomas. Exatamente. Portanto, eu vou sintetizar e vamos chamar síndrome pós-Covid. E, portanto, se 1 em cada 10 pessoas padece de sequelas após infecção por SARS-CoV-2, e isto, retratado nos nossos números portugueses, não é? Reflete que mais de 83 mil pessoas atualmente padecem e sofrem com sintomas após terem contraído a infecção por SARS-CoV-2. Portanto, nem todas essas pessoas vão procurar ajuda médica. Exatamente. Há uma tendência para desvalorizar o sintoma. Um ou vários, não é? Porque pensam, o Covid já passou, olha, livrei-me, ou não é? Exatamente. Livrei-me de uma coisa maior e agora com tudo o resto eu vou lidando. Eu vou podendo. É essa a ideia que eu tenho tido, pela experiência que me tem chegado também ao CRG e à procura que temos tido. Mas, de facto, a desvalorização não é de todo o caminho mais saudável. Ainda estamos muito longe de saber quais as sequelas que poderão permanecer a longo prazo. Portanto, está a existir um esforço tremendo de cientistas e investigadores de todo o mundo para caracterizarem as sequelas que poderão permanecer, mas o longo prazo neste momento não nos interessa, não é? Porque o longo prazo só tornará e vai aumentar o nosso índice de ansiedade, porque o que importa é o aqui e o agora. E se há alguma coisa que se deve reter no cérebro do indivíduo é que não é normal eu não estar bem. Então, se não é normal eu não estar bem, eu não vou colocar a minha saúde em espera. Então, eu vou à procura de ajuda. Eu vou à procura de auxílio. Claro que nós estamos a falar de uma coisa que acontece sem precedentes. É como em direto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui por 2 minutos, não é? É? Esperemos que corra tudo bem. Mas o que acontece na vida das pessoas que tiveram Covid é isto mesmo. Nunca tiveram, uma doença muito recente e, portanto, esta ansiedade que também mói, não é? É verdade. Que também mata. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que as sequelas até são normais. Normal, foi uma doença grave. Foi uma doença grave e depois convém ressalvar uma situação. O Covid-19... inicialmente era conhecido por ser, e é, uma doença infectocontagiosa e que, portanto, tinha como principal foco a parte respiratória. Certo. Mas vamos nos apercebendo, não é, com o passar do tempo, que houve uma crescente, não é, um espectro de elevadas manifestações desta infecção noutros órgãos do corpo humano do indivíduo. O que quer dizer que o doente tem que passar a ser analisado em toda a sua integralidade e como um ser biopsicossocial. Portanto, agora, o maior desafio também neste contexto pandémico terá que ser um acompanhamento clínico permanente aos doentes que sofreram de Covid-19. E para além da parte física, a parte mental, que a Organização Mundial de Saúde também diz que é parte integrante da nossa saúde, nunca na vida pode ser esquecida, não é? É verdade. E se outrora, antes da pandemia, Portugal já era um país muito dependente de fármacos, nós já tínhamos níveis elevadíssimos e taxas elevadas de depressão e ansiedade. Com a pandemia houve um boom, portanto houve uma expansão, mas também houve um alerta, não é, para a saúde mental, porque quer queiramos, quer não, ainda existia o estigma ali em torno da saúde mental, não é? A vergonha em procurar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, e agora não, agora tudo se centra, efetivamente, que há uma preocupação na saúde mental. E, de facto, quem nos procura com o intuito de reabilitar, vêm por essas duas sequelas, a sequela física e a sequela cognitiva. E existem variedíssimas manifestações, poderia estar aqui a indicar 50,
Não é? Vou indicar as que são mais comuns, como a fadiga, o excesso, o cansaço excessivo. As pessoas sentem que corriam 200 metros e agora ficam extremamente ofegantes, sobem um lance de 5 escadas e já não conseguem, porque houve um comprometimento da parte respiratória. Mas em termos intestinais, que pouco se fala, sim, também há sintomas, náuseas, perda de apetite, diarreia, em termos neurológicos, as cefaleias, as tonturas. A falta do paladar, do olfato. A anósmia também, que é a perda do olfato, a perda do paladar também. A fraqueza muscular. A fraqueza, a perda de concentração, a lentificação do discurso. Portanto, isto tudo são sintomas que tornam a vida da pessoa incapacitante. Não é? Ou seja, estão curados da doença, não é? E continuam incapacitados. E continuam incapacitados para retomar as suas atividades de vida diária. E é como a Débora estava a dizer no início, que depois acham, mas eu já tive, isto é normal, isto daqui a uns tempos vai passando. E o que nós estamos a ver, e os números, não é? Os poucos números que ainda existem, porque nós ainda estamos... Não é? A acontecer em direto. Pronto, nós ainda estamos há muito tempo, acredito, e há alguns anos de descobrir verdadeiramente o que é que vai acontecer. As pessoas escondem-se, envergonham-se. Se já tive, porque é que eu vou procurar? Isto é normal, daqui a um mês eu vou ultrapassar. Mas o que nós estamos a constatar é que, efetivamente, os sintomas perduram passado 12, 14 semanas, 16 semanas, e muitos outros manifestam-se ainda mais tarde, posteriormente. E, portanto, há uma necessidade, urge sensibilizar a população de que se tem um sintoma ou mais, que não tem que ter vergonha, tem que assumir, não tem que haver este estigma de que eu tive Covid e deve procurar ajuda em centros de reabilitação especializados, com uma equipa multidisciplinar, que fará certamente a elaboração de um plano individual centrado sempre na pessoa e com uma visão muito holística. Uma vez que a infecção provocou danos em todas as partes do nosso corpo, então nós temos que observar trabalhar todas, claro, a tal visão holística. A mim o que me preocupa muito é, eu estou certa que algumas pessoas não conseguem ignorar as sequelas, não é? Sejam elas mais ou menos graves, mas há outras que depois sofrem de uma coisa que depois não está catalogada na cabeça delas, porque em termos médicos para vocês está muito bem catalogada, que é a ansiedade e o stress. E o medo. Estiveram saudáveis, estiveram com um treinamento às vezes muito prolongado, tiveram medo de morrer, e voltam para casa, ainda com algumas sequelas, com uma ansiedade esmagadora, mas acham que o problema é físico, não é? Ou que os problemas é uma consequência e que vai passar. E vivem com uma ansiedade completamente isolados. É muito, muito comum. Sim, e a ansiedade é o reflexo físico do medo, não é? E havendo um medo real ou irreal, não é? Vai desencadear uma sintomatologia ansiosa que também, por si, vai tornar o indivíduo incapaz para retomar as suas atividades de vida diária. E tudo piora com a ansiedade, tudo piora, é uma nuvem que exatamente, tudo piora. É um medo extremo que impede o indivíduo de tomar as suas atividades de vida diária que outrora tomava. Todos nós sofremos de ansiedade. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui ao estúdio, eu senti-me um pouco ansiosa. Mas essa é a ansiedade normal, é uma ansiedade positiva. É como quando vamos a uma apresentação ou ao primeiro trabalho. É uma ansiedade, mas que é uma ansiedade que nós somos os dominadores, não nos domina. Exatamente. E controlamos as nossas ações, não nos incapacita. O que nós estamos a viver aqui é outro tipo de ansiedade. É a ansiedade que é focada numa situação que existiu num trauma. Não é? E o medo de ser reinfectado, o medo de poder contagiar os filhos, o medo que o filho possa vir do colégio e que venha contagiado e que ele se possa reinfectar, porque ainda há muito pouca informação relativamente à eficácia da vacinação, mas que deixo já um apelo que as pessoas devem ser vacinadas. Nós devemos querer atingir a imunidade de grupo o mais célere possível. Portanto, e há todo esse espectro, ansiedade, stress pós-traumático. É algo stress pós-traumático. Exatamente. É algo que está a ser abordado e que eu acredito que ainda vai ser alvo de muito estudo, porque é uma consequência de uma pandemia, de uma situação mundial e que nós associamos o stress pós-traumático a quê? As guerras, combate, não é? E este stress pós-traumático está-se a evidenciar em quem? Profissionais de saúde. Onde é que eles estiveram? Cenário de guerra.
assistiram a tantas mortes, assistiram a tantas perdas, não é? Sentiram-se muitas das vezes tão impotentes, porque eles de facto são os heróis, não é? E que agora começam a desenvolver, passado 1 mês, 2 meses... Começam a processar tudo aquilo, não é? Exatamente. Na altura estava em modo de sobrevivência. Exatamente, é que a adrenalina, não é? E agora começam, passado 1 mês, 2 meses, a desenvolver e esses sintomas a persistirem, e o que acontece? Nem sequer querem passar pelo hospital onde trabalhavam, o isolamento, começam a ter revivências constantes, flashbacks, não é? Do que viveram. E essas revivências são intrusivas, angustiantes, extremamente dolorosas e incapacitantes para o doente. Os médicos procuram um psicólogo mais facilmente, já está a sorrir, já quase sei a resposta. Não, procuram um psicólogo mais facilmente para os ajudar nestas situações de burnout que tanto se fala. Sim, agora sim. Agora sim. Agora já começa a haver uma abertura, até porque já há uma convergência, não é? Eu trabalho com colegas psiquiatras há muitos anos, não é? E, portanto, já começa a haver uma convergência e começa a haver já uma ideologia de que é necessário, por exemplo, para o stress pós-traumático, é extremamente importante também a intervenção da psiquiatria, porque a pessoa tem que estar quimicamente, não é, estável, para diminuir aquela sintomatologia física, para que depois, ou em psicologia clínica, ou em psicoterapia, possa absorver todos os insights, os estímulos, as estratégias e ferramentas que lhe vamos dar para superar o trauma. Pois, porque às vezes não é só uma questão de treino e psicoterapia a nível, por assim dizer, psicológico, não é preciso alguma intervenção mesmo. Exatamente. Para equilibrar as coisas. Exatamente. E depois é que se acha. Sim. Às vezes as pessoas não percebem isso. Sim, às vezes acham que ou vamos para o psiquiatra ou vamos para o psicólogo, porque é que temos que ir para os dois, não é? Mas são duas áreas que são distintas nos seus meios de atuação, mas têm muitos pontos em comuns e têm a mesma convergência, que é o bem-estar do utente. Claro, e claro que às vezes é preciso equilibrar a pessoa para só depois agir e ensinar-lhe táticas. Exatamente, e técnicas, técnicas e ferramentas e estratégias e reconstruir tudo aquilo que ele construiu, não é? Erroneamente, e que lhe está a provocar aquele conflito emocional. Então é preciso desconstruir para poder auxiliá-lo a gerir as suas emoções e quando ele tem a necessidade de reviver aquele momento catastrófico, já conseguirmos distorcer esse pensamento por um pensamento oposto, um pensamento mais positivo. Doutora Andrea, nós temos uma primeira chamada que vamos aproveitar para ouvir agora. É o Sr. Joaquim Meira, tem 44 anos. Joaquim, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Quer colocar uma questão, Joaquim? Sim, doutora, eu já falei um bocado, fiquei com algumas sequelas e algumas bem visíveis. Do Covid? Teve Covid? Tive Covid, só não tive falta de ar e dor de cabeça. De resto, foi tudo. Sim. E a minha dúvida é o seguinte: eu desde que tive Covid, eu era uma pessoa calma e sempre fui, mas até a minha esposa e os meus filhos já me disseram que eu desde que tive Covid até hoje fiquei alterado. Não sou tão calmo como era. Mas quando diz que teve tudo, por que fases passou, Joaquim, desculpe? Fortes dores abdominais, diarreia. Esteve em casa isolado? Chegou a ir ao hospital? Por acaso não precisei ir ao hospital, mas estive isolado 10 dias num quarto fechado. Pois. E, portanto, a família a dar conta que o Sr. Joaquim nunca mais ficou o mesmo, não é? Nunca mais fiquei o mesmo. Mas o Joaquim sente? Sente isso também? Sinto a fadiga, que o doutor há um bocado falou. Sinto muita fadiga. Por exemplo, sou uma pessoa que vou caminhar constantemente e canso-me com mais facilidade. E tenho mais problemas, então, a nível de concentração e tudo mais, é uma das consequências também que atualmente existe. Não é? Não me concentro tão fácil como me concentrava antigamente. Pois. Muito bem. Vou passar a palavra à doutora Andrea para que possa falar consigo, Joaquim. Pronto, Joaquim, antes de mais, muito obrigada pela sua participação e parabenizá-lo pela coragem em estar a demonstrar os seus sintomas e por aquilo que está a passar. E, efetivamente, deixar-lhe aqui uma mensagem de esperança e para o tranquilizar, que
que sim, de facto, isso é uma sintomatologia que decorre após o síndrome pós-Covid, mas não tem que necessariamente perdurar para sempre. Aliás, eu costumo utilizar que o sempre e o nunca não existem. O que é que eu lhe sugiro para que essa dor, para que essa angústia, para que esse estado mais ansioso possa diminuir e que possa retomar a qualidade da vida e retomar as suas atividades de vida diária de uma forma prazerosa como outrora o fazia, deve procurar aconselhamento médico, eu diria para já passar pelos cuidados de saúde primária, pelo seu médico de família e depois ser reencaminhado para apoio psicológico para trabalhar essa situação de ansiedade para que não passe para uma ansiedade generalizada e para algum tipo de ataque de pânico. Mas acho que sim, que deve passar por aí e depois, se não resultar, porque não, acredito que o caminho será um centro de reabilitação, onde tem toda uma equipa multidisciplinar, com todas as especialidades médicas, que o vão tratar não só na parte cognitiva, nesse treino e nessa ultrapassagem das crises de ansiedade, mas também associado a isso vai haver um trabalho intensivo de MFR, de Medicina Física e Reabilitação, para o ajudar a poder começar a caminhar mais rapidamente e com muito menos esforço através de um treino respiratório, nomeadamente a cinesioterapia. Mas como é que se... Joaquim, vou fazer uma pergunta por si. A parte da concentração, como é que se trabalha? Tem a ver com o quê? Com a ansiedade também de... Também. Existem outros fatores. Existe a parte da diminuição da concentração que pode estar associada a um fator neurológico e isso é preciso, eu vou remeter para a parte da neurologia, que é preciso fazer uma avaliação por parte do meu colega neurologista, mas existe também a falta de concentração ou aqueles lapsos de memória que advêm de uns sintomas associados à ansiedade. Muito bem. Joaquim, quer colocar mais alguma questão? Não, isso que a doutora falou, eu por acaso hoje tenho consulta com a minha médica de família e até lhe vou pedir para fazer os exames pós-Covid, a ver se há sequelas, que uma pessoa em geral fica sempre com elas, a nível pulmonar e tudo mais. É uma coisa que eu hoje vou pedir à minha médica de família fazer os exames pós-Covid, porque uma pessoa tem sempre receio, não é? Claro. E depois estas questões, desculpa interrompê-la, não são tão emergentes, portanto a situação mais grave o Joaquim já resolveu felizmente, mas continua a ser muito urgente, não é? E é importante a solicitação desses exames de diagnóstico, nomeadamente a efetuação de um raio-x pulmonar para perceber se ficou ali alguma fibrose, alguma sequela, pedir também uma espirometria, isso é muito importante, Joaquim, e acredito que tendo os resultados na mão e vendo que efetivamente não há nada físico, não é? Que lhe vai dar um alento e uma satisfação e um maior empenho para tratar a ansiedade. Sim, para se depois se reabilitar, não é? É verdade. Muito bem. Joaquim, muito obrigada pelas suas questões e tudo a correr bem consigo, obviamente. Obrigada pela sua participação. Ora, nós por aqui continuamos então à volta deste tema, falamos aqui das coisas das mais comuns. Muitas vezes, se nós olharmos para pessoas que ou já vivem muito isoladas, ou já tiveram depressão. Eu estava aqui a notar pelas suas palavras, ou pela subtileza das suas palavras, que nós quando sabemos que temos uma doença, bem, para ser fácil, uma doença física, temos algo físico ali a provocar-nos uma doença, o nosso foco vai todo para ali. Quando sabemos que não temos e que, portanto, tudo o resto é da nossa cabeça, eu não estou a desvalorizar, estou a dizer da nossa cabeça com respeito e sei bem o que estou a dizer, nós temos outro ângulo de abordagem, não é? Outra margem de abordagem. E para muitas pessoas que já têm essa fragilidade, esta pandemia ou um Covid consegue quase aniquilar, não é? Tudo aquilo que tinha vindo a ser construído. Exatamente. Repare, há uma tendência para valorizar, e muito bem, todas aquelas pessoas que contraíram o Covid-19 e que estão a ser alvo de sequelas pós-Covid. Mas nós não nos podemos esquecer que a pandemia foi a nível mundial e que muitas outras pessoas, felizmente, não contraíram o Covid-19. Mas isso não quer dizer que não tenham sofrido, não é? E não estejam a padecer de sequelas igualmente. Porque todos nós tivemos que reajustar o nosso padrão de vida. Todos nós sofremos mudanças. E
acompanhado da mudança vem um medo. Ainda por cima, quando é uma mudança que estamos a falar de uma mudança letal, perigosa, imposta, porque é letal, porque é um vírus que se confirmou ser bastante letal, imposta, não é? Há anos que não se viam estados de emergência, portanto, com confinamentos obrigatórios, com recolhas obrigatórias. Portanto, estamos a falar de só nos filmes. Exatamente, não é? Não era? Nós dizíamos isto, pelo amor de Deus. Não é? Depois há aquele clichê, nós já fomos tão felizes e não sabíamos, pois, não é? Mas é pura das verdades. Sim. E era outra coisa que eu depois, antes de terminar, gostaria de falar. E, portanto, nós estamos a esquecermos de todas aquelas pessoas que não tiveram Covid, mas mesmo assim ficaram desprovidas do contacto físico com os pais, eu tenho uma amiga assim, que por acaso sempre que estou com ela me diz isso. Isoladas, toda da minha idade, que diz sempre, eu não tive Covid, mas eu passei por elas também, portanto eu estou há um ano e tal, diz ela, há um ano e tal que estou em casa, trabalho em casa, com os miúdos em casa. O teletrabalho também foi uma situação que foi boa, não é? Em termos de diminuição de contactos, mas que ninguém estava preparado para teletrabalho. Não é? Até porque nem tínhamos equipamentos suficientes e vimos isso até pela escola, que não foi rentável para os miúdos. Mas a amiga da Débora estava em casa com os filhos. Ainda está. Imagine aquelas pessoas que estão em casa sozinhas, sem ninguém. É mau igual. É catastrófico. É igual. É. Portanto, são dois grupos distintos, mas que convergem num ponto idêntico, não é? Ambos sofrem de sequelas diferentes. Não é uma sequela física, mas é uma sequela emocional e que necessita de igualmente acompanhamento. Impacto físico. E que depois tem um impacto físico. É como o desconfinamento. Nós entramos no desconfinamento e nós vemos pessoas que estão com uma alegria, que estão numa euforia. São entusiastas. Não é? Entusiastas e que vão e que querem e vão para os shoppings. Isto está muito bem. Cada um encara o desconfinamento da forma que o próprio organismo o ditará. Mas depois existem os outros que já estavam isolados há tanto tempo e que têm esses transtornos, muitos até desenvolveram transtornos obsessivo-compulsivos, que nem querem sair. E que depois podem entrar em crises de agorafobia. De que o meu espaço é a minha casa, eu aqui estou seguro, não há germes, não há nada. Portanto, há muita coisa ainda por descobrir, há muita coisa ainda para tratar, fruto desta pandemia que estamos a viver. Disse-me que queria falar e já estamos nos minutos finais do já fomos tão felizes e não sabíamos. Sim. O lado bom da pandemia, não é? O lado, se é que possamos chamar um lado bom da pandemia, que foi ensinar-nos que afinal nós não precisamos de muito para conseguirmos ser felizes, não é? E ensinar-nos que não devemos esperar até o dia da manhã para dizermos a quem está connosco que os amamos, que gostamos deles, não é? Esta pandemia, de certa forma, ajudou algumas pessoas até a recorrer a outras ferramentas, como a introdução do mindfulness, até na parte clínica e na parte diária das pessoas, para saírem do piloto automático e internamente utilizarem os seus recursos para terem uma vida mais sã e uma vida mais plena. Portanto, focarem-se no aqui e no agora, no presente. Eu hoje estou feliz, agora estou bem, eu estou feliz por estar aqui consigo. Não vale a pena eu estar a pensar no dia da manhã. O dia da manhã será o dia que for e da forma como chegará. É difícil, é um treino. Ajuda, é um treino e ajuda, mas consegue-se. Claro que sim. Doutora Andréa Almeida, gostei muito, também estou feliz por estar aqui consigo. Também. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada eu pelo convite e pela honra de estar cá a falar de um tema que ainda vai dar muito ainda que conversar. Claro que sim, claro que sim. Está a ser atualizado, eu diria que ao minuto.